Partir é também repartir. Gênesis 13, 1 a 18. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele, subiu ao Neguebe. Abrão era muito rico de rebanhos, de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Neguebe até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construía o altar. E lá Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para a sua instalação comum. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti, peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Segó. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã, e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Com suas tendas, Abrão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar ao Senhor. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Os que têm realmente o coração puro são aqueles que não fazem caso das coisas terrestres, que buscam as coisas celestes e nunca param de adorar e de ver com um coração e um espírito puros o Senhor Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, quem se dispõe a caminhar com Deus deve sempre estar aberto a deixar e a contínuas rupturas, tanto com coisas quanto com pessoas e situações. Como eu insistia hoje pela manhã, caminhar com Deus é ser peregrino diante dele. Abraão, que primeiro deixou sua região e seu clã, agora deverá deixar também seu sobrinho Ló. Isso para um nômade não é pouca coisa, porque vocês sabem, na cultura nômade, eles não têm laços com a terra, o laço é de sangue. Nômade é feito cigano, cigano é nômade, né? Então,
um nômade sem parente, quem encontrá-lo pode matá-lo e fica por isso mesmo. Matá-lo, roubá-lo. É preciso que tenha parente, sangue do sangue, porque aí quem matar será vingado, né? O Goel, o vingador de sangue. Então, Abraão, que primeiro deixou sua região e seu clã, agora deverá deixar também seu sobrinho Ló, afastando-se e enfraquecendo o vínculo familiar com seu parente, sangue do seu sangue, seu possível herdeiro. É uma perda, é muito para um nômade. Veja como o texto começa. Abraão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Esta afirmação é o modo que o autor sagrado encontra para afirmar que Deus abençoou Abraão, que o protegia e velava por ele no seu caminho. É assim o nosso Deus. Acompanha seus peregrinos, dia após dia, velando por eles com carinho e atenção, mas também de modo discreto e silencioso. Nada de anormal, nada de maravilhoso, nada de grande na vida de Abraão. Deus vai lá, guiando silenciosamente. Não te deixará tropeçar. O teu guarda jamais dormirá. O Senhor é o teu guarda, tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e chegada, desde agora e para sempre. No entanto, esta bênção de cada dia não era ainda a realização da promessa. Abraão terá que esperar na esperança e contra toda esperança. Deus tirou Abraão da sua terra não para fazê-lo rico, mas para dar uma terra e uma descendência. E Abraão aí ainda não tem nenhuma coisa, nem outra. Veja, o tempo já passou. Abraão agora é rico. Tem muitos rebanhos. Não tem nem lugar suficiente de pasto para ele e para Ló. Abraão continua esperando a promessa de Deus. Pois fomos salvos, mas o fomos em esperança. Ora, ver o que se espera não é mais esperar. O que se vê, como ainda esperá-lo? Mas esperar o que não vemos é aguardá-lo com perseverança, que é a dinâmica da nossa fé. O reino de Deus que a gente já experimenta nos sacramentos, o reino de Deus inaugurado por Jesus, esse reino ainda não é pleno. A gente ainda espera. Nosso Senhor ensinou a pedir: venha o teu reino. Os primeiros cristãos 3 vezes por dia rezavam Pai Nosso, né? Tanto que ainda hoje, laudes, vésperas e missa, a gente reza o Pai Nosso, para dar um número de 3 vezes, como os primeiros cristãos faziam, pedindo o reino: venha o teu reino. É uma questão central na esperança cristã do Novo Testamento, que Cristo virá, que Cristo aparecerá em glória e levará à consumação o reino do Pai que ele inaugurou. Esse reino ainda não se realizou plenamente. Basta a gente olhar a vida da gente, basta a gente olhar a vida do mundo. Tanto que os judeus nos questionam, zombam de nós nisso, né? Como é que você diz que Jesus é o Messias? Por acaso o leão e o cordeiro comem no mesmo pasto? O urso e o cabrito andam juntos? Como é que Jesus é o Messias? Nós vivemos de esperança em esperança, colocando nossa esperança em Deus. Abraão, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito:
tal será a tua descendência. Não é brincadeira não, a gente crê vendo uma lógica, mas a gente quando crê acima da nossa lógica, não é contra a nossa lógica, mas acima da nossa lógica, é sair da gente, é se jogar em Deus. E o autor sagrado continua: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Veja, o texto insiste, Abraão é estrangeiro. Abraão vive como peregrino numa terra que não é a sua. Os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. A promessa ainda não fora cumprida e Abraão vive de fé. É assim que Deus vai misteriosamente educando o patriarca, modelando o seu coração e fazendo-o amadurecer. A gente, quando entra no caminho de Deus, a gente coloca prazos, os modos, os tempos são os nossos. É um engano. Deus vai quebrando a gente e vai nos ensinando que o traçado do caminho, que os tempos, que os modos, Ele é que determina. E isso é uma crise para a gente aprender isso, para aceitar isso. Abraão não somente deixa, mas também vai aprendendo a se deixar. Abrindo-se para Deus, vai aprendendo a abrir-se para os outros. É um homem generoso e pacífico. Veja a atitude dele com Ló. Ele é o chefe do clã. Ele é o mais velho. Isso entre os nômades é muito rígido. Muito rígido. Os pastores de Ló tinham que dar a primazia aos pastores de Abraão. Na questão do pasto, na questão da água. Mas veja, Abraão chama Ló e diz: que não haja discórdia entre mim e ti, somos irmãos. Aqui é uma coisa interessante para esses que gostam de arengar com a gente, dizendo que Maria teve outros filhos. Veja, Abraão é tio de Ló e diz: somos irmãos. Não é? Somos do mesmo sangue, somos da mesma raça. Como é amplo o trato dessa palavra irmãos. Né? Toda a terra não está diante de ti. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Abraão vê que tem que se separar de Ló. É melhor se separar do que se tornarem inimigos. Mas vejam, Abraão é generoso. Apesar de ser mais velho e, portanto, o chefe do clã, permite que Ló escolha a região para a qual levará seus rebanhos. Isso ninguém faria. Escolha onde tiver o melhor pasto, vá para lá. Veja, uma boa medida da verdade de nossa abertura para Deus é nossa abertura para os irmãos. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis. As duas aberturas se implicam mutuamente. E a abertura do amor leva certamente à liberdade diante das pessoas e das coisas. No meio do caminho, nosso Pai encontra-se numa encruzilhada, diante de uma escolha. Quem caminha deverá encontrar tantas e tantas vezes o desafio das escolhas, das trilhas a tomar. Aqui a escolha a fazer é entre a generosidade e a facilidade. Abraão mostra-se livre, desprendido de toda a preferência externa, revela grande riqueza interior. Dá ao sobrinho a prioridade. Sabe abrir espaço para os outros, revelando-se senhor de si. Abraão não se impõe, não quer fazer a sua vontade, não. Sabe reconhecer o outro e dar espaço. É assim que vamos descobrindo no nosso patriarca um homem livre, que se desloca com facilidade, que não procura lugar ou posse, mas busca sim encontrar pessoas, sendo fiel a elas. Ló veio com ele e ele não vai desrespeitar Ló. Ló veio com ele e ele não vai destratar o sobrinho.
mesmo tendo direito, diz: escolhe. Tá certo? Isto porque está a caminho do encontro com alguém, com o Deus que o chamou, o conduz, o espera e é seu destino. Quando Deus é o objetivo último, quando Deus é o referencial definitivo de nossa vida, torna-se mais fácil se abrir, ser generoso e relativizar tudo. Esse Abraão é um homem maduro. É um homem maduro. Não é um homem de picuinha. Não é um homem apegado. Mas não tem jeito, meus irmãos. Aquele que de verdade caminha diante de Deus, não tem jeito. O coração fica amplo. O olhar fica amplo. Não fica tropeçando em coisa mesquinha, em coisa pequena. De jeito nenhum. Porque, querendo ou não, começa a olhar na perspectiva de Deus. A nossa tentação é olhar da nossa perspectiva. Tão estreita às vezes. Tão estreita. É necessário sempre que nos perguntemos pela qualidade da nossa busca de Deus, do nosso caminho com Ele, perguntando-nos simultaneamente por nosso desprendimento em relação às coisas que nos cercam, às realidades às quais nos apegamos. Desprender-se para ser livre e maduro em relação a Deus. Quem não se desprende, não caminha, não é disponível. Lembre, o judeu-cristianismo tem a mística dos nômades. No Antigo Testamento, vocês vão ver na Sagrada Escritura o tempo todo uma polêmica entre nômades e sedentários. Não é uma polêmica sociológica, não é esse negócio. A polêmica aqui, o que está por trás é uma questão teológica. As raízes místicas de Israel são nômades. É o tempo do noivado com Deus. Quando Israel seguia o seu Senhor no deserto e Ele provia tudo de Israel. Israel confiava nele. Confiava nele. Ele está entrando na quaresma, é a mística da quaresma. A mística da quaresma é a mística do Êxodo, do Deuteronômio, dos Números. É o tempo de explicar ao povo isso. Que nós somos o novo Israel, no deserto deste mundo, em direção da terra prometida, povo nascido da Páscoa. Atravessamos o Mar Vermelho e nos embrenhamos no deserto. Recebemos a lei do amor, a nova Torá, dada no Espírito, não mais no Sinai. Somos nutridos pela Eucaristia e lá vamos nós. Às vezes bate o desespero, o desânimo, o não saber para onde ir. É a mística da eclesiologia do povo de Deus, é a mística da quaresma. Um povo que é daqui, mas não é daqui. A igreja é de Juiz de Fora, com o jeito daqui, com o sotaque daqui, veja, com o homem encravado aqui entre essas montanhas. Mas essa igreja, que é de Juiz de Fora, é ao mesmo tempo estrangeira, peregrina. A sua pátria é a Trindade, é do céu. Se esquecer e se ficar aqui, olhando só para aqui, enterrado aqui, perde o rumo, é infiel, não serve mais para nada. Essa dinâmica é daqui, mas é estrangeira. É daqui, é igreja local, mas é igreja a caminho de um encontro com aquele. Vejam como termina a Sagrada Escritura. O Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito faz a igreja ter saudade da esposa. Interessante a ação do Espírito na igreja. Ele recorda a igreja o tempo todo o esposo. Não permite que a igreja esqueça. Não permite. Ela recorda sempre de novo. Recorda sempre de modo novo.
Ele, no presente, torna o esposo atual e atuante na palavra e nos sacramentos. É o Espírito quem faz isso. E ele desperta na igreja a saudade do futuro. Vem, Senhor Jesus. Vem, passe esse mundo e venha a tua graça. É o Espírito que não deixa nunca a igreja perder essa saudade. E ainda que a maioria fosse infiel e perdesse, haverá um resto que nunca perderá. Um resto. Vejam, que manterá essa saudade. E assim termina a Escritura. O Espírito e a esposa dizem, vem. E o esposo responde, eu venho em breve. Eu venho. Maranatá. Vem, Senhor. O Senhor vem.